Muito bem, chegamos ao cálculo da margem de contribuição com o fator limitante. Então nós vamos chegar, né, no cálculo final aqui, que nós vamos apurar a margem de contribuição com o fator limitante, mas antes nós precisamos, né, fazer o trajeto aqui, calculando inicialmente a margem de contribuição unitária. Bom, esse aqui é um exercício hipotético, né, de dois produtos, né, carro de 2 portas e carro de 4 portas. E nós temos aqui a seguinte informação, que o mercado vai comprar 100 carros de cada modelo, então 100 carros de carro de 2 portas e 100 carros do modelo de 4 portas. E aí nós temos as seguintes informações, né, iniciais para a gente calcular a margem de contribuição unitária. Então é aqui que nós temos que chegar. Então nós temos o preço de venda, né, de ambos os produtos, 20.000 e 22.000. Temos os custos variáveis de 11.000 e 11.700 e as despesas variáveis de 1.000 e 1.100. Né? Utilizando a nossa fórmula da margem de contribuição, preço de venda menos custos e despesas variáveis, nós temos 8.000 de margem de contribuição para o carro de 2 portas e nós temos 9.200 para o carro de 4 portas. Então aqui já observando, nós podemos ter a seguinte ideia, né, que a maior margem de contribuição é do carro de 4 portas, e aí nós podemos usar aquela premissa da margem de contribuição, que quanto maior for a margem de contribuição do produto, mais rápido a gente vai atingir o nosso ponto de equilíbrio e também nós vamos começar a obter o lucro a partir deste ponto de equilíbrio. Mas nós vamos observar no decorrer desse exercício que existem algumas limitações e praticamente em todas as organizações as limitações vão aparecendo, né, e essas limitações provocam, né, interferência no resultado do negócio. Neste caso, então, nós temos uma demanda de 100 carros para cada modelo. Se eu multiplicar a margem de contribuição, então vou até apagar aqui para a gente fazer esse cálculo. Se eu multiplicar a margem de contribuição, que é 8.000 vezes 100 automóveis, nós vamos ter 800.000 de margem de contribuição total. 9.200 vezes 100 automóveis também, nós vamos ter 920.000 para o carro de 4 portas. E aí nós podemos calcular o lucro da nossa empresa fictícia, né? Então nós temos uma receita, e neste caso aqui está a receita bruta igual a receita líquida, porque nós não tivemos aí a colocação de impostos aqui, até para a gente fazer o cálculo, né, mais didaticamente. Então nós temos aqui 2 milhões. De onde que saiu esses 2 milhões? Olha, eu posso pegar aqui 20.000 reais, que é o preço de cada carro, vezes 100, nós vamos ter lá os 2 milhões. Os custos variáveis é o mesmo processo, é 11.000 vezes 100 também, então tem 1.100.000. E as despesas variáveis, 1.000 vezes 100 vai dar menos 100.000. Margem de contribuição de 800.000, que é a que nós calculamos aqui em cima. Margem de contribuição de 920.000, que nós calculamos aqui em cima. E aí vamos para a coluna total, que é a soma, né, dos produtos. Então 2.200, 2.000 vezes mais 2.200, 4.200.000. 1.100.000 mais 1.170.000, 2.270.000. 100.000 mais 110, 210.000. 800 mais 920, 1.720.000. Então nós temos de margem de contribuição total 1.720.000, somando os dois produtos. E aí nós temos aqui os custos fixos, né, que foi apurado na empresa, de 1.460.000. E aí nós chegamos a um resultado, neste caso positivo, de 260.000 para esse negócio. Porém, nós precisamos observar o seguinte: qual é o fator que limita? O fator que está limitando esse negócio são as maçanetas, né? Então as maçanetas que estão disponíveis para essa produção são 400 maçanetas. E aí nós precisamos ver o seguinte: tem carro que usa 4 maçanetas, tem carro que usa 2 maçanetas. E aí nós precisamos encontrar a melhor margem de contribuição para esse fator de limitação.
não mais a margem de contribuição unitária, porque justamente eu tenho algo que me limita, eu não posso, né, ultrapassar esse limite, que eu não vou conseguir produzir os carros adequadamente. Então vejam só, e a pergunta que nós precisamos responder é: qual a melhor mix de produção com esse fator de limitação para que eu atenda o resultado do meu negócio, para que eu consiga, né, um resultado adequado do meu negócio. Então vamos lá. Se acontecer isso, né, faltando, é como se estivesse faltando maçaneta, né? Havia uma programação e as maçanetas se atrasaram por algum motivo. É esse o detalhe. Nós temos a limitação e aí eu preciso procurar qual foi o problema que ocorreu para que isso afetasse o meu negócio. Então vamos lá. Inicialmente, né, eu tenho dois produtos, de 2 portas e de 4 portas. Eu tenho uma margem de contribuição unitária já calculada de 8.000 e 9.200. Eu tenho a informação que o carro de 2 portas obviamente usa 2 maçanetas e o carro de 4 portas usa 4 maçanetas. E eu tenho a limitação, né, de 400 maçanetas. Esse é o meu limite, né? Então vejam só, para mim achar a margem de contribuição com fator limitante, eu vou fazer o seguinte cálculo: a margem de contribuição unitária dividido pelo fator limitante, que é 2, aqui no caso 2 maçanetas. Vou calcular a margem de contribuição unitária dividido por 4, neste caso 4 maçanetas. Então nós temos aqui 2.300. Observe que agora nós tivemos uma inversão, né, para maior margem de contribuição. Qual é o carro que está dando maior margem de contribuição com o fator limitante? É o carro, né, de 2 portas, porque a margem de contribuição, neste caso, o carro de 4 portas caiu quase pela metade, né, 2.300, justamente pelo fator de limitação das maçanetas. Então observe o seguinte, uma decisão que eu já tenho que tomar: se esse carro está dando maior margem de contribuição com o fator de limitação, então qual é a demanda máxima dele? Se ele só vai poder vender 100 carros, então obviamente que vai ser 100 carros, né? Então eu vou digitar aqui 100 automóveis. Esses 100 automóveis ele vai usar 200 maçanetas, porque 100 vezes 2 dá 200. Então das 400 maçanetas já foi usada 200. Ok, se já foi usada 200, eu tenho, se eu colocar 100 aqui, o que vai acontecer? Vai acontecer que eu vou estourar os meus 400 de limite. Então eu não posso usar 100. Eu posso usar 80? Não, porque também vou estourar. O que número então que eu posso usar? Eu posso usar o 50, porque 50 vezes 4 vai dar 200 maçanetas. 200 mais 200, então eu tenho 400 maçanetas que serão utilizadas. Muito bem, aí descobri qual é a quantidade que eu tenho que fabricar com as maçanetas possíveis de utilização. Então vamos agora calcular o resultado do negócio. Teve alteração no preço? Não. Então continua a mesma situação. 2 milhões, 1 milhão e 100, 3 e 100 de receita. Ou seja, ó, nós tivemos resultado alterado no carro de 4 portas. Ó. 20 mil vezes 100, nós tivemos 2 milhões. Já no carro de 4 portas, nós tivemos alteração pela quantidade. Ó. O preço não alterou, 22 mil, mas nós temos 50 unidades agora de produção. Então caiu para 1 milhão e 100. Somando os dois, 3 milhões e 100 de resultado. O custo variável não teve alteração no carro de 2 portas, porque foi multiplicado por 100. Porém, no carro de 4 portas nós tivemos alteração porque foi multiplicado por 50. E tivemos alteração também aqui no total. Nas despesas variáveis não tivemos alteração porque foi multiplicado por 100, mas
No carro de 4 portas tivemos alteração porque foi multiplicado por 50. Aqui nós estamos vendo também outra premissa de custo variável, né? Que o custo e despesa variável varia conforme a sua produção, tanto para mais como para menos. Ok, margem de contribuição total, nós tivemos aqui 3.100 menos 1.680 menos 155 igual a 1.260. Os custos e despesas fixas não se alteram por causa da restrição da maçaneta de 400, então nós temos aqui 1.460, que é o mesmo que está aqui no resultado de cima, 1.460. Muito bem, olha o que acontece com o resultado quando a restrição aparece, né? Nós tivemos um resultado negativo de R$200.000. Então, se a restrição aparecer para essa empresa, no caso das maçanetas, que poderia ser outro componente, poderia ser pneu, poderia ser as próprias portas, alguma coisa que restringe a quantidade programada e o produto final, vai interferir no resultado do negócio. E aí nós observamos aqui que esse problema da maçaneta nos causa um prejuízo enorme. Nós saímos de um resultado positivo de R$260.000 para um resultado negativo de R$200.000. Posso fazer isso aqui também, né? Simplificando, 100 vezes 8.000 dá R$800.000, 50 unidades vezes 9.200 dá 460.000, menos a margem de contribuição, a margem de contribuição total de 1.250.000, menos o custo de despesa fixa de 1.460, chegamos aí no prejuízo de 200.000. Também é outra maneira da gente apurar o resultado deste negócio. Então, nessa planilha nós podemos ver, nós podemos tomar várias decisões. Primeiro, né, decisão que a gente pode observar aqui, investigar por que faltou maçaneta, se o problema foi interno ou do fornecedor. Nós podemos observar aqui o quão a margem de contribuição com o fator limitante, né, pode provocar um resultado negativo no nosso negócio. Eu posso tomar a decisão, né, na questão da fabricação. Eu posso, de repente, se eu inverter o valor, o que acontece? Vamos fazer, se eu jogo 50 aqui e 100 aqui, o que acontece? Novamente eu estouro, né, a minha quantidade de 400. Poderia jogar para menos, fazer uma simulação aqui até chegar, né, no resultado de 400. Não vai dar exato, mas aqui deu 380, vamos colocar aqui 75, olha lá, 75, 50 deu 400, né, a soma dos dois. Vamos ver o que aconteceu no resultado. Piorou a situação, né? O resultado antes era 200.000 e agora, né, foi para 370.000. Então essa simulação é importante fazer para você verificar que a decisão tomada de fabricar 100, né, com base no fator limitante, e 50 de maçanetas é a mais correta, porque o prejuízo ainda é menor. Se eu faço justamente os 50 e 75, né, para dar 400 também, nosso prejuízo sobe para 370. Isso por quê? Porque nós estamos desrespeitando, né, a questão, né, do fator de limitação. Eu estou excluindo uma possibilidade de obter um ganho maior quando eu vender um carro de 2 portas que tem uma margem de contribuição com fator limitante de 4.000, e vendendo mais de um carro que tem uma margem de contribuição menor, né, que aparentemente, se eu tomo a decisão com base nessa margem de contribuição unitária, né, aparentemente eu estaria agindo corretamente se eu não tivesse limitações. Mas no caso aqui nós tivemos as limitações de 400 maçanetas. Isso é um exercício que pode ser aplicado em vários produtos, né? Aqui é só um exemplo, mas a planilha vai estar à disposição de vocês para vocês fazerem as alterações que vocês acharem necessário. Ok? Era isso que a gente tinha para passar para vocês sobre margem de contribuição com fator limitante.